Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu tenho acompanhado ultimamente as últimas novidades do mundo espiritual, porque a Bíblia manda nós discernirmos o final dos tempos. Jesus nos ensina a discernirmos o final dos tempos e os sinais que antecedem a vinda de Cristo. E eu tenho sempre estado acompanhando e vendo esses sinais que estão acontecendo. E quando eu vejo esses sinais, eu entendo por que Deus está nos permitindo estudar acerca desse livro de Apocalipse. Porque nós estamos perto do Apocalipse. Se você é um incrédulo que tem dificuldade de crer nisso, eu quero te dizer que você daqui a uns dias vai começar a ver sinais visíveis. A construção do templo, do terceiro templo em Jerusalém, é um dos sinais que vai anteceder a vinda de Cristo. Depois você leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Você leia. Antes que venha o anticristo, esse templo será reerguido. Antes que o anticristo comece a reinar, esse templo precisa ser erguido. E o Instituto do Templo de Jerusalém já anunciou que eles têm tudo preparado para o início dessa construção. O que impedia eles de começar essa construção, irmãos, é porque o local do templo exato é onde tem uma mesquita muçulmana. E se eles derrubam aquela mesquita, eles causam uma grande guerra. Mas estudos recentes estão comprovando que o lugar do templo não é onde está a mesquita, mas do lado, de frente para o portão de ouro, portão dourado, que é o portão em que Jesus entrou, montado no jumentinho. Está tudo preparado, e as nações estão começando a apoiar essa construção do terceiro templo, inclusive o Brasil. Eu não quero falar sobre isso hoje, mas eu quero que você esteja atento. Essas cartas que Deus está nos direcionando, é porque nós estamos vivendo dias do fim, e você vai começar a ver sinais, em pouco espaço de tempo, a construção desse templo. E não adianta você orar para que isso não aconteça, está escrito na palavra de Deus, isso vai acontecer. Amém? Apocalipse capítulo 2, verso de número 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como de bronze polido, reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.
Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que eu quero clamar a vida do Senhor sobre essa palavra agora. Que o Senhor toma a tua igreja, toma o coração, a mente, as emoções de cada um aqui. Aquieta, Senhor, o teu povo. Coloque paz nessa hora no coração da tua igreja, para que eles possam receber o alimento da tua palavra, Senhor. Tua palavra que é poderosa e eficaz. Traga, Senhor, a eficácia da tua palavra sobre nós. Fala conosco, Espírito Santo. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu tens total liberdade. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. O que eu acho interessante nessa carta é que a menor cidade, a igreja menor, a igreja que está situada na cidade menos importante, recebe a maior carta. A maior carta das 7 igrejas é direcionada à igreja de Tiatira, que por sinal é uma cidade pequena, uma cidade que não tem muita influência política, uma igreja relativamente pequena, e recebe a maior carta. Isso é para você ver que o seu Deus te ama, apesar de você se sentir o menor da sua casa, apesar de você se sentir o menor da igreja, o mais fraco, o mais coitadinho. Isso é para te mostrar que Deus ama e Deus importa sim com a sua igreja. Não importa aonde ela esteja, o contexto que ela esteja passando, o nível financeiro que essa igreja experimenta e tem, Deus está preocupado sim com a igreja. E você é a igreja de Cristo. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com o seu bem. Por isso Ele está te orientando. Como eu tenho dito nas outras cartas, não pegue essa carta como se fosse algo para a igreja, as 4 paredes, mas pega como se fosse algo para você, porque você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Diz que a coisa pior do que você achar um coró numa goiaba é você achar metade de um coró na goiaba. E aí sempre tem alguém que fala assim, não, mas coró de goiaba é goiaba. Quero te dizer que não é. Coró é coró, goiaba é goiaba. Se você for estudar como que esse coró parou lá dentro daquela goiaba, você vai ver que foi uma larva de uma mosca da fruta, que depositou larva naquele fruto. E ele entrou e está comendo aquele fruto, aquela goiaba. Coró de goiaba não é goiaba. O que eu vou falar nessa noite para vocês é acerca do que Deus está chamando a atenção sobre essa igreja de Tiatira. Uma igreja bonita por fora, mas podre por dentro. Uma igreja linda por fora, como uma goiaba linda que você pega e você morde, mas ela está comida. A larva do pecado entrou dentro dela. Eu quero que você preste bastante atenção no início desta pregação, para que você não se perca no que eu vou estar falando. A cidade de Tiatira, irmãos, era uma cidade militar. Era uma cidade que ela ficava no meio do caminho entre a Europa e a Ásia Menor. E era uma cidade que guardava as costas de Pérgamo, que era a capital da Ásia Menor naquela época. Então era uma cidade em que passava o correio imperial, passava por ela. Era uma cidade extremamente militar. Uma cidade que ficava à beira do caminho. E por ser uma cidade que ficava à beira do caminho, essa cidade de Tiatira, ela não tinha uma expressão política, mas era uma cidade que vivia 100% do comércio. Era uma cidade comercial. E por ser uma cidade comercial, existia naquela cidade as associações. E eu falei disso aqui quando eu preguei acerca da igreja de Esmirna. Toda cidade comercial tinha as associações. Essas associações, irmãos, era como se fosse um sindicato, que eles chamavam de grêmio. E toda cidade onde havia essas associações, era uma cidade que era extremamente marcada pela prostituição e pela imoralidade sexual, que é o maior inimigo da igreja até os dias de hoje.
essas associações que tinha nessa cidade, esses grêmios, como eles chamavam, que tinha nessas cidades, eles não tinham apenas um interesse comercial, mas tinha também um interesse social por trás. Se você não fosse fazer parte daquela associação, você era alguém que estava excluído da sociedade, da cidade de Tiatira. E por ser uma cidade comercial, essas associações eram muito fortes. E o problema dessas associações é que elas não têm apenas um interesse político, comercial, perdão, mas elas têm principalmente um interesse por trás. Cada associação, cada grêmio desse, eles adoravam uma divindade. E em suas reuniões, eles não somente se tratavam acerca de assuntos sociais e comerciais, mas depois era regado de um culto em adoração a essa divindade. E depois desse culto em adoração a essa divindade que eles adoravam, existia ali depois um grande banquete que era regado com muita comida e bebida consagrada àquela entidade. E terminava sempre em grande imoralidade sexual. O problema é que, se você não participasse dessas associações, você ia experimentar um tipo de suicídio comercial. O seu comércio não sobrevive se você não faz parte dessas associações, desses grêmios. E aí surge a pergunta: o que fazer numa situação como essa? Eu quero que vocês vejam o contexto que essa cidade enfrentava, porque são contextos que a gente enfrenta nos dias de hoje, numa proporção bem menor, e às vezes nós não sabemos como lidar. Essa cidade enfrentava isso. O que fazer, irmãos? Pense comigo. Se eles associassem a esses grêmios, eles estariam negando a fé em Jesus Cristo, e eram obrigados a adorar essas divindades. Por outro lado, se eles não associassem a esses grêmios, eles morriam de fome, o comércio não tinha quem comprava, quem vendia. Experimentavam uma tremenda perseguição por parte dessas associações, desses sindicatos. Eu acredito até que Lula nasceu em Tiatira, fundador de um dos sindicatos. O que fazer? A pergunta é: o que pode ser feito numa situação como essa? Eis que então surge nessa cidade uma mulher, uma falsa profeta, uma profetisa, com o nome simbólico de Jezabel. O nome dela não era Jezabel, mas quem conhece a Bíblia sabe quem foi Jezabel, mulher de Acabe. Mas o Senhor dá um título, um nome para ela de Jezabel. Acredito eu, a Bíblia não diz isso, que é porque Deus vê além do físico, Deus vê o espiritual. Deus sabia a entidade que agia naquela igreja, e era a mesma entidade que agia na vida de Jezabel, esposa de Acabe, que por sinal essa mulher Jezabel, ela introduziu o culto a Baal dentro da adoração de Israel. Então, essa mulher surge, ela aparece dentro da igreja, era uma membro da igreja, e ela surge com a solução. Ela encontrou a solução para esse problema, e ela dizia o seguinte: não se vence Satanás se eu não conhecer as coisas profundas de Satanás. É o que a Bíblia está dizendo. O Senhor diz: como vocês mesmos dizem, as coisas profundas de Satanás. Por quê? O argumento dessa mulher, dessa profetisa, era o seguinte: não se vence o pecado se eu não experimento o pecado. Como que eu vou vencer algo que eu nunca vivenciei? Como que eu vou vencer algo que eu nunca experimentei? Eu preciso experimentar o pecado para que eu vença o pecado. Não se vence Satanás se eu não conhecer as coisas profundas de Satanás. Esse era o argumento dessa profeta, dessa profetisa, dessa falsa profeta. Irmãos, com esse entendimento, essa larva chamada Jezabel foi depositada dentro da goiaba, e ela estava corroendo, comendo a igreja. O veneno que essa igreja de Tiatira experimentou foi tão violento, tão mortal, que um século depois, menos de um século depois, quando essa carta foi escrita, a igreja de Tiatira já não existia mais, se findou, se extinguiu. Apesar de ser uma igreja, que não sei se vocês repararam, uma igreja que tem obras, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem perseverança, uma igreja, irmãos, a Bíblia fala assim: conheço as suas obras, e sei que as suas obras hoje são maiores do que as primeiras.
Vocês lembram quando eu preguei sobre a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ela sabia avaliar os seus profetas, ela sabia avaliar as pessoas que subiam no altar, ela tinha muito zelo pelo altar de Deus, mas eles perderam a motivação, o amor foi esfriando, eles não faziam mais por amor a Deus. Então o Senhor diz: eu tenho contra vocês que deixaram o seu primeiro amor. A igreja de Tiatira é o contrário, a Bíblia fala que o amor dessa igreja aumentava. O primeiro amor já tinha passado, mas eles continuavam em fase crescente. A obra daquela igreja era crescente, era uma igreja que estava crescendo. Apesar de tudo isso, essa larva foi depositada dentro da igreja, e essa igreja morreu. A igreja Manaim de Campo Limpo, se essa larva entrar dentro dessa igreja, essa igreja morre em pouco tempo. Tudo isso por quê? Porque essa igreja tolerava o mal. Não existe amor, não existe trabalho sacrificial que compense o tolerar o mal. E o problema dessa igreja era exatamente esse: uma igreja que tolerava o mal. A Bíblia começa, o texto começa, quando se vai referir, não sei se vocês estão observando, mas toda a carta tem mais ou menos o mesmo contexto. Começa com Deus chamando o nome da igreja que está naquela cidade. Deus se apresenta como o autor daquela carta, e ele coloca os adjetivos diferentemente para cada carta. E então vem o elogio às igrejas, depois vem a acusação. Deus se revela à igreja de Tiatira como filho de Deus. É a única vez no livro de Apocalipse que você vai ver Jesus se apresentando como filho de Deus. Por que ele se apresenta assim? Porque existia um templo dentro da igreja de Tiatira, que era dedicado a um Deus chamado Deus Apolo, o Deus Sol. Então Deus se apresenta como filho de Deus. Também a Bíblia fala que ele é aquele que tem olhos como chama de fogo. Irmãos, imagina, porque nós vamos ver uma cena dessa. Tudo que eu estou falando aqui, quem for para a eternidade com Cristo, amém? Vai ver essa cena. Você vai ver o Senhor, a sua boca sai uma espada afiada, os seus olhos são como chama de fogo. Por que Deus se apresenta à igreja de Tiatira como que tem olhos como chama de fogo? Porque Ele está dizendo o seguinte: eu vejo tudo, eu vejo todas as coisas. O mais oculto do que você faz, cada site que você acessa, cada postagem que você faz, eu vejo tudo. Os meus olhos conseguem enxergar além das aparências. Eu consigo enxergar a obra de cada um. Eu consigo enxergar a fidelidade e a infidelidade de cada um. Os meus olhos conseguem sondar mentes e corações. E os meus olhos, de chama de fogo, ele não tolera o mal. Vai vir juízo, vai vir justiça. Ele também se apresenta como aquele que tem os pés como de um bronze polido. É aquele que esmaga os seus adversários. É aquele que tem poder para esmagar todos os seus adversários. É assim que Deus se apresenta a essa igreja. É assim que Deus se mostra a essa igreja. E quando eu olho para a igreja de Tiatira, eu vejo pelo menos 3 classes de pessoas dentro dessa igreja. Por isso que eu digo para vocês, é uma carta direcionada a você, a mim e a você. A Bíblia fala que dentro dessa igreja de Tiatira, tinha os fiéis, aqueles que não se curvaram diante dessa mulher, aos ensinos e aos insultos dessa mulher. A Bíblia fala que dentro dessa igreja também tinha aqueles que toleravam essa mulher, toleravam o pecado, o mal, e tinha aqueles que estavam na prática do pecado, juntamente com aquela mulher. Por que eu estou dizendo isso? Para que você veja que dentro de uma igreja, de uma congregação, existe mais de um tipo de pessoa. Uns vão, outros não. E todos nós estamos sobre o olhar daquele que tem olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas. Daqueles que têm os pés como de bronze polido, que tem poder para esmagar qualquer e todo tipo de adversário. Dentro de uma mesma igreja está o joio e está o trigo. E é muito importante a gente observar a igreja. Uma coisa que tem me chamado muito a atenção é a forma como que Satanás tem agido. A estratégia que o diabo tem usado para atingir as igrejas. Não é à toa que Jesus nos mostra a acusação que ele tem sobre cada uma delas, para nos alertar acerca do mal que está vindo sobre a igreja. A igreja de Éfeso foi uma igreja que ela foi tentada nos falsos profetas que vinha. Era uma tentação que vinha de fora para dentro.
A igreja de Tiatira experimenta o mal de dentro para fora. O mal já estava alojado dentro da igreja. A mosca Jezabel já tinha colocado a larva dentro da igreja. O que eu acho interessante sobre isso, igreja, sabe o que é? É que quando eu preguei para vocês lá em Éfeso, eu falei que, lá em 1 João, não sei se vocês lembram, os falsos profetas eram pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas que saíram da igreja, e depois elas tentavam retornar. Mas como a igreja de Éfeso, ela vigiava muito, e avaliava muito os seus profetas, eles não permitiram que essa pessoa, esses falsos profetas entraram e tomaram o púlpito da igreja. Já a igreja de Tiatira foi uma igreja que permitiu, apesar das obras ser crescentes, o amor ser crescente, ela permitiu, ela tolerava o mal, e uma vez que ela tolera o mal, vem o juízo de Deus sobre essa igreja. Irmãos, uma igreja que tolerava heresia, uma igreja que foi abalada em sua doutrina, por não colocar à prova os seus líderes. Eu tenho recebido às vezes muitas críticas, porque eu sou muito zeloso com o altar, quem me conhece sabe. Eu não trago qualquer pessoa para subir aqui em cima. São pouquíssimas pessoas que eu confio para subir aqui, pegar o microfone e pregar para vocês. Eu tenho muito zelo pelo altar, porque as cartas são direcionadas aos anjos da igreja. Quanto ao anjo da igreja escreve, está se referindo aos pastores da igreja, porque nós pastores vamos prestar conta da igreja. O juízo que virá sobre nós é maior do que virá sobre vocês. Então, se eu não tiver zelo pelo altar, e zelo pelo altar não fala apenas de eu estar aqui em cima do altar com o microfone na mão pregando, mas você que é líder de célula, você que vai ser líder de célula, amém? Presta atenção, o altar de Cristo é todo lugar onde você está com a Bíblia na mão, anunciando as boas novas da salvação. Você precisa ter zelo. Eu nunca aceitei, eu nunca permiti no meu discipulado uma voz que falasse mais alta que a minha, porque Deus estava levantando a mim. Quem ganhou os meus discípulos fui eu. Eu era e eu sou o pastor deles. A voz que tem que ouvi-los, que eles têm que ouvir, é a minha e não de outra pessoa. Com menos de 3 anos de convertido, a nossa célula em Campo Limpo era grande. Tinha vezes que dava mais de 70 pessoas. E em uma dessas visitas que ia lá na nossa célula, surge uma mulher, uma falsa profeta no nosso meio. E essa mulher me deu muita dor de cabeça, irmãos, porque ela levantava no meio e começava a falar, eis que te digo meu servo, e começava a profetizar na minha célula. E eu não aceitava aquilo. E eu comprei até algumas inimizades por causa disso. E eu comecei a orar, falei, Senhor, essa mulher não é profeta do Senhor. E eu quero que o Senhor levante, meu Deus, e desmascare essa mulher. E toda célula essa mulher ia, e toda célula essa mulher liberava profecias para a vida dos meus 12. E não tinha como repreender, porque ela fazia como se ela tivesse possessa de um espírito, que não era o Espírito Santo. Eu tive esse discernimento, irmãos. E eu e a pastora, nós brigamos muito por causa dessa mulher, porque pelo fato dela ser mulher, ela liberava as profecias, na maioria das vezes, para a pastora Cláudia, e não para mim. E nós íamos orar em cima da profecia dela, irmãos, a gente ficava aflito, angustiado, agoniado. E um dia nós oramos, falamos, Senhor, traz à tona, Senhor. De repente, na mesma semana que nós oramos, fizemos um propósito em cima disso. A tal profeta fica possessa dentro da casa dela. Então ligam para mim e para a Cláudia, para nós irmos lá. E nós fomos lá. E juntamente conosco foi algumas pessoas também que estavam mais ligadas a essa profeta, que fazia parte da célula, do discipulado também. Mas ninguém sabia que ela estava possessa. Nós sabíamos por causa da nossa experiência que nós já tínhamos. Mas todo mundo achava que era o Espírito Santo que estava encarnado nela e que ela estava profetizando através do Espírito de Deus. Eu falei, Senhor, desmascara, traz a luz em meio às trevas nessa casa hoje. E cheguei naquela casa e entrei. E de repente essa mulher está lá. E eu preguei para ela, conversei com ela e falei para ela, você vai repetir uma oração após mim. E fiz ela repetir a simples oração de receber Jesus como Senhor e Salvador. E às vezes na hora que eu comecei a falar aquilo, algumas pessoas que estavam ali, às vezes até a própria pastora, ficou sem entender, porque como que uma profeta vai receber Jesus? É lógico que ela já recebeu Jesus, não precisa fazer uma oração para receber Jesus, ela é uma profeta. E Deus me inquietou,
para que ela confessasse Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia fala, vocês sabem disso, que o espírito maligno, ele não confessa que Jesus veio em carne e sangue. Está na Bíblia isso. E eu me lembro que eu peguei e virei para essa mulher e falei assim, repete comigo a oração. E ela foi repetindo, eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor veio a este mundo em carne e sangue. Quando chegou nessa parte, ela travou. Eu falei, repete comigo. Ela, eu não posso. Eu falei, por que você não pode? Porque se eu repetir, ele me mata, e mata a minha família. Eu olhei para as pessoas que estavam junto comigo e falei assim, preciso falar mais alguma coisa? E graças a Deus, essa mulher saiu. Ela não quis receber Jesus, ela não quis, ela disse que ela servia a outro Deus. Nesse dia ela confessou que ela servia a outro Deus, que não o nosso Senhor Jesus. E graças a Deus, Deus tirou ela. Irmãos, é dois extremos que a gente tem que tomar muito cuidado. É o ensino sem amor e a transigência com amor. Ambos são detestáveis para Deus. Nós precisamos ensinar com amor. E a transigência sem amor, com amor, também é detestável para Deus. Essa mulher, essa larva chamada Jezabel, se tornou um câncer dentro da igreja de Tiatira. Ela começa a convencer as pessoas, os seus membros, a conhecer as coisas profundas de Satanás, enquanto a Bíblia nos ensina a conhecer as insondáveis riquezas de Cristo. Ela também falava que tudo era permitido, desde que defendesse o seu lucro. Afinal de contas, se você não defendesse o seu lucro, você e sua família morreria de fome. Parece que o argumento não é muito diferente nos dias de hoje, né, irmãos? Tudo vale, né? Desde que defenda o seu lucro, desde que defenda as suas riquezas, os seus negócios, tudo está valendo. Ela também falava que para se vencer o pecado, que precisava se adentrar dentro desse pecado. Irmãos, o problema é que a falsa teologia gera uma falsa moralidade. O falso ensino, se ele sobe aqui de cima do altar, e vocês recebem um falso ensino, vocês vão ter uma falsa conduta moral. Toda atitude moral, toda moralidade está atrelada ao ensino, à teologia que a igreja recebe. E o maior problema que o diabo tem tentado usar, que Satanás tem tentado entrar dentro da igreja, é pervertendo a teologia. Porque uma vez que perverte a teologia, perverte também a moralidade dentro da igreja. E o que o diabo mais tenta fazer, jovens, presta muita atenção no que eu vou dizer, é tentar entrar dentro do cristianismo o mundanismo. A intenção do diabo é fazer com que o cristão fique mais parecido com o não cristão. E eu falei aqui no culto passado, irmãos, nós somos diferentes. Nós somos chamados por Deus para viver uma vida de santidade. Uma vez que a Bíblia diz que sem santidade, ninguém vai ver a Deus. O diabo está tentando tocar na teologia da igreja, tentar tocar no ensino da igreja, porque uma vez que toca, vai tocar na moralidade da igreja, nas atitudes morais. É fazer com que o cristão fique mais parecido com o não cristão. Os mesmos programas, a mesma agenda, as mesmas amizades, os mesmos lugares de frequentar, não tem diferença. O cristão e o não cristão pode frequentar os mesmos lugares, os mesmos ambientes, as mesmas amizades, os mesmos cortes de cabelo, as mesmas tendências de aparecer no cueca, as mesmas vestes vulgares. O problema, irmãos, é que a larva do pecado tem tentado penetrar dentro da igreja para que você fique bonito por fora, mas comido, destruído por dentro. O problema é que os jovens de hoje estão tentando conhecer o pecado para talvez tentar vencer o pecado, enquanto a Bíblia diz foge do pecado, foge. Aliás, irmãos, a Bíblia não manda fugir nem do pecado, a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Não chega nem a ser o mal. Se é a aparência do mal, foge daquilo, porque senão você cai. O problema é que está tentando fazer com que o cristão fique tão parecido com o não cristão, a ponto de ninguém perceber que se você é cristão, se você serve a Cristo ou não. Pastor, o que tem? É só um corte de cabelo super transado? Você é diferente, cara. Você é diferente. Mas um corte de cabelo não quer dizer nada, é a aparência do mal. Pastor, é só uma cueca aparecendo?
Irmão, se eu subisse aqui com a minha cueca aparecendo, ia pegar bem? Ah, mas o senhor é pastor. Acredite se quiser, irmãos, eu escuto esse tipo de argumento toda semana. Pastor, tem problema usar a roupa aparecendo a cueca? Só que não aparece, não é só a marca da cueca, né, irmãos? As calças vêm aqui. Irmãos, é um milagre da gravidade que eu preciso descobrir. Como que uma calça para aqui? Eu nunca entendi aquilo. Eu fico olhando aquilo, deve ter um cinto travando, porque aí pia o cara. Eu não entendo, irmãos, eu não entendo. Tá certo, tem uns que não tem bunda, mas irmãos, como é que para aqui? E fica aquele tanto de cueca aparecendo aqui, ó. Falei, cara, se eu subir no altar para pregar assim, você... Ah, o senhor é pastor, né? Falei, que diferença tem entre eu e você? O reino que nós servimos não é o mesmo? O Senhor não é o mesmo? Qual a diferença que tem entre mim e entre você? Pastor, o senhor não gostou do meu corte transado de cabelo? Falei, não gostei. Se eu subisse no altar para pregar com aquele corte de cabelo, mas o senhor é velho e é pastor. Falei, velho é sua mãe. Em primeiro lugar. E você serve o mesmo Deus que eu sirvo. Por que eu tenho que fugir da aparência do mal e você não? Irmãos, nós somos diferentes sim. Somos um povo diferente sim. E temos que nos orgulhar de sermos um povo diferente. Um povo que foi chamado pelo Deus vivo e verdadeiro, para servir e viver em santidade. Não tenta consentir o cristianismo com o mundanismo, porque não cola. Para Deus não vai dar certo. Agora, Deus vai confrontar essa igreja. Agora, irmãos, presta atenção. Antes de vir um confronto sobre essa igreja, o Senhor da igreja vai dar oportunidade de arrependimento. Antes do Senhor executar o juízo sobre aquela igreja, Ele vai abrir a porta da graça para aquela igreja. Eu dei tempo para aquela mulher. Apesar de Jezabel contaminar tantas pessoas dentro da igreja, a Bíblia fala que o Senhor deu chance para ela se arrepender. Deu oportunidade para ela se arrepender, mas a Bíblia diz que ela não se arrependeu. Irmãos, cada dia que passa eu ando mais enojado das redes sociais. Me perdoa, porque eu sei que hoje em dia é como se é preferível ficar sem comer carne do que ficar sem redes sociais, né? As pessoas fazem jejum de Daniel, mas não fazem jejum de internet. Tamanha dependência que essa geração está vivendo disso. Mas a cada dia que passa eu tenho ficado mais enojado. Eu recebo marcações de cristãos que falam assim, pastor, olha aí para você ver, pastor. Como que um Deus tão bom permite uma catástrofe tão grande como essa lá de Brumadinho? Agora teve esse deslizamento de terra, morreu não sei quantas pessoas. Pastor, como que um Deus tão bom permite essas coisas acontecer? E eu faço a pergunta ao contrário. Eu não vejo dessa forma. A minha ótica não é essa. Eu fico vendo como que um Deus tão justo nunca executou o seu juízo sobre essa nação até hoje. A pergunta não é como que um Deus tão bom permite as pessoas morrerem inocentes, tadinhas. A pergunta é, como que um Deus tão justo não executou o seu juízo ainda sobre essa nação, por causa de tanta imoralidade, tanta perversão, tanta bandidade, tanta maldade que existe no mundo? Como que um Deus tão justo nunca executou o seu juízo sobre essa nação? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. A resposta para isso é muito simples, irmãos. É por causa dos santos. É por causa de mim e de você, que ainda estamos aqui nessa terra. Por isso que Deus não executou o juízo dele. Mas vai chegar um tempo que Ele vai tirar eu e você dessa terra, para poder executar o juízo dele sobre essa terra. Eu fico vendo a graça de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus. Olha, Jezabel, eu vou te matar, sua piranha, prostituta. Você está pervertendo a minha igreja, você está causando imoralidade, você está ensinando as pessoas a comer comida sacrificada a ídolos, você está pervertendo a minha igreja, eu vou te matar. Deus não faz isso. Eu estou te dando chance, se arrependa, volta atrás. Antes de vir um juízo, Deus abre a porta da graça. Eu acho isso fantástico, irmãos. Porém, a Bíblia diz que ela não se arrepende, como muitos hoje não se arrependem. Irmãos, como é difícil a gente lidar com problemas, com pecado de pessoas, quando as pessoas não reconhecem o seu pecado e não se arrependem do seu pecado. Um discípulo chegou em mim esses dias para trás e falou assim, pastor, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu falei, cara, eu vou te ajudar então, vou te dar já o primeiro passo, começa a reconhecer os seus erros.
Comece a assumir os seus erros, porque você não assume os seus erros. Muitos não se arrependem, muitos não reconhecem os seus erros. E Deus usa a chamada disciplina para poder gerar arrependimento no povo dele. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Amor não significa ausência de disciplina. Tolerar o mal não é amor. A visão da igreja de Tiatira era mais ou menos assim: a gente tem tanto amor para dar, a gente é tão amoroso, que eu não tenho coragem nem de confrontar meu irmão. Eu tenho medo de perder a amizade do meu irmão, tanto que eu amo ele. Essa é a visão do mundo. Essa é a visão que o diabo quer que você tenha. Eu amo tanto meu irmão, que se eu confrontar ele, ele não vai gostar mais de mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ele... Deus disciplina quem ele... Deus disciplina quem ele... ama. Então, se você ama o seu irmão, disciplina. Não tolera o pecado dele. A carta está sendo direcionada para mim e para você. Meu irmão, eu te amo demais, cara. Mas foi até aqui. Daqui para cá não dá mais para te seguir. Daqui para cá nossa amizade termina. Se você ama o seu irmão, repreenda-o. Corrige, exorta ele, senão ele vai morrer. Não, se eu confrontar, pastor, eu gosto mais dele. Você está consentindo com o mal, você está tolerando o mal dentro da igreja, do seu lado, sentando do seu lado. Se você ama o seu irmão, disciplina ele. Se você ama ele de fato, ore por ele. Faça ele enxergar o erro dele. Não consinta com o pecado dele. Quando eu olho para a Bíblia, igreja, Deus compara o pecado da idolatria. Ele faz uma comparação. A idolatria é retratada como prostituição. Deus compara o pecado da idolatria ao pecado da prostituição. Por quê? Porque você está se prostituindo com outros deuses. Você está deixando de adorar o único Deus vivo e verdadeiro, para adorar outros deuses. Então Deus compara a idolatria com prostituição. E Deus compara o tolerar o mal com a infidelidade, o adultério, relacionado a um casamento. Toda vez que você tolera o mal do seu lado, você está sendo infiel para com seu Deus. Toda vez que você tolera o pecado do seu irmão que está sentado do seu lado, você está sendo infiel para com ele, porque você sabe o caminho de juízo e você não está ensinando a ele. Você não está seguindo a ordem e o mandamento dele, então você está sendo infiel às ordens dele. Essa semana aconteceu um fato gozado lá em casa, simples, mas que Deus falou comigo. A pastora ganhou um tucano. Acredite se quiser, um tucano. Esse tucano é domesticado desde quando ele era filhotinho. Então ele fica no meio das pessoas, ele fica no braço da pastora. Coisa mais linda, irmãos. Que perfeição. Que perfeição. Que coisa linda que é um tucano, de perto. Ele tem um círculo azul em volta do olho. Irmãos, que coisa mais linda. E a pastora ganhou esse tucano essa semana. Porque o gato lá da onde ele ficava começou a atacar ele e teve que tirar ele de lá. E a pessoa que era dona do tucano falou assim: eu sei para quem que eu vou dar. Uma pessoa que gosta muito de animal. A pastora Cláudia. Aí deu para ela o tucano. Só que o tucano não vive enjaulado, ele vive solto. Ele em casa, quem já foi em casa sabe, é grande o pátio lá, tem algumas árvores. Mas o tucano insiste em não querer ficar lá em casa. A pastora fez de tudo. Pesquisou na internet o que tucano come, o que tucano gosta. A dona do tucano falou que ele ama pão de queijo. Irmãos, tinha 2 meses que eu não comia pão de queijo lá em casa. Eu como todo dia agora pão de queijo. Todo dia à tarde sai formada de pão de queijo lá em casa por causa do tucano. E o tucano não quer ficar lá em casa. Nego, vem cá. É Nego o nome dele. Chama o Nego, e o Nego não está nem para ela. Nego, igual diz o Adolfilho, o Nego está cagando para ela, não está nem aí para ela. E ela vai, e ela chama, e ela pega esse Nego e coloca lá na cerca viva lá de casa, e dá pão de queijo pro Nego quentinho, falta coar um café pro Nego, e o Nego não está nem aí para ela. Irmãos, e eu estava observando a cena, e quando eu estava observando a cena da Cláudia lá, fazendo aquele... Irmãos, diz que ele come ração de cachorro, ele come na mão da pastora. Aí,
A Duda, a cachorrinha lá de casa, irmãos, ela está sentindo como se fosse o irmão mais velho do filho pródigo. Como assim? Eu que estou aqui todo dia não ganho nada disso. Esse cara chega aí agora rotando bagaço e quer... E não é só a Duda não, a Luísa, o Adolfo também está se sentindo o irmão mais velho do filho pródigo, porque a atenção está toda pro nego. E ela lá daquele cuidado com aquele tucano, e Deus falou bem claro no meu coração, é assim que muitos me tratam. É assim que está a vida espiritual de muitos. Eu prospero, eu ofereço segurança, eu ofereço proteção, e mesmo assim muitos não querem ficar. O nego sumiu, desapareceu. Aí, 2 dias depois, a ex-dona do nego achou o nego numa casa, bem lá para baixo de casa, e trouxe o nego de volta. E para não contrariar a pastora, ela falou assim, o nego voltou para sua casa. Voltou nada, foi ela que pegou e levou o nego lá, porque o nego não quer ficar na casa dela. Assim está muitos que não querem ficar na casa do pai. A Cláudia está oferecendo prosperidade, proteção, segurança para ele, e mesmo assim ele não quer ficar lá. Ele prefere correr o risco de ser atacado por outros predadores, mas ele quer ficar longe lá de casa. E Deus falou comigo, assim muitos estão agindo para comigo. Então Jesus agora vai transformar aquela cama de adultério, aquela cama de prostituição da Jezabel, em cama que vai ser sentenciada a tribulação e morte. Chega um ponto que Deus cansa. Irmãos, chega um ponto do basta de Deus. Deus cansa. Isso é a mão de Deus. Isso é o juízo de Deus para mostrar a necessidade do arrependimento. Então agora, Deus vai começar a executar o seu juízo. E a Bíblia diz que vai vir sobre essa Jezabel, e os seguidores dessa Jezabel, vai vir sobre ela agora grande tribulação e morte. Graças a Deus, dentro dessa igreja, tinha algumas pessoas que eram fiéis. Felizmente, dentro dessa igreja, tinha pessoas que tem como provar, que tem como você se manter fiel, mesmo num ambiente de infidelidade. Nessa Babel de tantas vozes, é possível se manter fiel à voz do seu Senhor? Sim. E aí Deus começa agora a se revelar a essa igreja, e vai mostrar a sua graça, a sua misericórdia a essa igreja. Por quê? Porque Deus não nos salva no pecado, mas Deus nos salva do pecado. Deus nunca vai te salvar quando você estiver no pecado. Deus sempre vai te salvar do pecado. E quando eu observo, irmãos, a forma com que o diabo está atuando nas igrejas das 7 cartas, eu fico observando a forma que ele está agindo. Eu ainda compartilhei com a pastora ontem lá em casa. O diabo tem usado a força. De que maneira? Perseguição sobre a igreja. Igreja Maraim, Campo Limpo, olha para cá. Essa perseguição ainda não veio sobre o Brasil, mas essa perseguição vai vir. A igreja de Tiatira era perseguida, a igreja de Éfeso era perseguida, a igreja de Esmirna era perseguida, a igreja de Pérgamo era perseguida. Nós ainda não sofremos perseguição. As perseguições que nós sofremos aqui, irmãos, são muito poucas comparadas às perseguições que Deus retrata na Bíblia. As perseguições que nós recebemos aqui são calúnia, difamação. Essa semana eu vi umas coisas acerca de mim que eu fiquei, meu Deus, olha, nem eu sabia disso, novidade. Mas essas perseguições são mínimas. O diabo tem usado a força para trazer perseguição para a igreja. Só que essa estratégia de trazer força não tem funcionado na maioria das igrejas. Então ele vai usar uma outra estratégia, que é a heresia, que é o falso ensino, a falsa doutrina. E quando ele não consegue, ele parte para o seu pior estratégia, a sua pior estratégia, que é o pecado da sedução, que é quando consegue introduzir a larva dentro da igreja, a larva do pecado dentro da igreja. E esse pecado da sedução faz com que a gente se torne crentes ortodoxos. Temos a teologia, temos o conhecimento, temos a revelação, mas nós não temos a prática. Aí o Senhor vira para aquela igreja e fala assim: olha, eu não vou trazer outra carga sobre vocês, tão somente se apegue àquilo que vocês já têm. Em algumas versões fala assim: se apegue àquilo que vocês já sabem,
Se apega àquilo que vocês já conhecem. Igreja, olha para cá, eu já estou encerrando. As igrejas hoje estão querendo buscar novidade. Elas querem novidade. Quem vai cantar hoje? Quem vai tocar hoje? Quem é o visitante que vai na igreja hoje? Quem é o pregador que vai pregar essa noite? O que Deus está falando, conserve o que vocês têm, conserve o que vocês já conhecem. Não existe uma outra pregação, não existe um outro ensino, é o que vocês já conhecem. É Cristo crucificado, a esperança da glória. Cristo ressuscitado, a esperança da glória. Irmãos, não existe outro ensino. Você tem que vir para a igreja por causa de Jesus, por causa do ensino dele. Nada mais tem que ser motivo para te trazer para a igreja. Não tente buscar novidades. Hoje em dia as igrejas estão vivendo de novidades gospel. Irmãos, se a porta da graça que foi aberta para você, de graça, não for suficiente para te trazer para a igreja, nada mais vai te trazer. As pessoas estão querendo, como eu disse naquele dia, elas estão querendo sentir um frio na espinha, mais do que luz na cabeça, mais do que fogo no coração. Ai, o culto de ontem foi tão bom, domingo passado senti um frio na espinha. O que vai ter domingo que vem? Quem que vai estar lá? Eu quero sentir o mesmo arrepio de novo. Conserve o que você já tem, conserve o que você já conhece. Aquele mesmo Deus que um dia você se entregou a sua vida a Ele, é esse que vai te salvar. Ele que é o Senhor da sua vida. Se você está sentindo que na sua vida, irmão, está faltando alguma coisa, deixa eu te dizer uma coisa: ou você não conhece verdadeiramente o Deus que você serve, ou você está passando e está sendo tentado pelo espírito do engano. Porque Cristo, Ele tem que ser mais que suficiente para você. Em Cristo todas as minhas necessidades e desejos são supridas. Pessoas estão buscando algo mais, para ter mais de Deus. Não precisa, você já tem. Então Jesus vai falar para aquela igreja: se você se manter fiel até o fim, vocês serão recompensados. Vocês vão receber autoridade sobre as nações. A mesma autoridade que eu recebi do meu Pai, vocês vão tê-la. Apocalipse 20, irmãos, verso 4, fala que nós vamos reinar juntamente com Cristo em glória. Nós vamos reinar com Cristo em glória. Nós vamos ver Jesus executar juízo sobre as pessoas, às vezes até sobre pessoas que você conhece. Vamos estar reinando juntamente com Ele. Também a Bíblia fala que vai nos dar a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã, irmãos? É Jesus. A própria presença de Jesus vai estar no nosso meio. E eu encerro observando nessas cartas, o quanto ainda é perigoso o caminho que nós temos que trilhar, sabe, irmãos? Porque eu posso ser extremamente zeloso pela obra de Deus e perder o verdadeiro amor, como foi o caso da igreja em Éfeso. Como eu posso também ver esse amor crescer, ver a igreja prosperar, mas ainda assim, por falta de discernimento necessário, essa igreja perde a pureza. E assim, eu tolerando o mal, eu começo a atrair o juízo e o julgamento de Deus sobre mim. A ordem de Deus em todas as cartas é uma só: arrependam-se. Arrependam-se. Muda de ideia. Eu não sei, irmãos, aonde você está caindo. Eu não sei qual é a prática de pecado que está conseguindo te seduzir. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando para ter uma vida reta e íntegra diante do seu Deus. A ordem que Deus dá é uma só: arrependa. Mude de ideia, volte atrás. Porque os olhos dele, como chama de fogo, está vendo tudo que você faz. Cada intenção do seu coração está sendo vista por ele. E os olhos dele, como chama de fogo, não toleram o mal. E ele vai passar por toda a igreja. Ele passa por toda a igreja. E ele consegue visualizar sondamentos e corações. Arrependa, volta atrás, muda de ideia. Irmãos, como é triste ver uma igreja que vai perdendo a fé gradativamente e depois ela não consegue mais testemunhar acerca de Cristo. É o que nós mais temos visto, irmãos. Igreja às vezes cheia, mas que não tem testemunho de Cristo dentro dela. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos guarde disso. Curva sua cabeça por um instante. Assentado como você está mesmo. Você que está ouvindo essa mensagem, que não está aqui, mas você que está aí na sua casa, ouvindo essa pregação, porque Deus tem
nos dado a graça de que essa palavra, essa mensagem tem sido pregada, não apenas aqui na igreja, mas essa mensagem está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Tem pessoas em vários lugares da terra que estão ouvindo essa mensagem. Deus tem nos dado a graça de ouvir testemunho do que Deus tem feito através dessa mensagem. Você que está aí, não importa onde você esteja, mesmo que você não esteja aqui dentro da igreja, Deus vai te alcançar nessa hora com a graça, com a misericórdia dEle. Então somente arrependa-se do seu pecado, arrependa do mal que está tentando te seduzir, não permita que a heresia entre e você passe a fazer concessões indevidas com esse mundo, porque esse mundo jaz do maligno, diz a palavra. Esse mundo jaz do maligno. Não faça concessões indevidas, não tolere o mal, arrependa. Deus quer gerar hoje sobre a igreja dele a necessidade do arrependimento. Deus está te dando mais uma chance. O Deus da graça está com a porta aberta sobre você nessa noite. Você que está aqui nessa noite, você que Deus te trouxe aqui nessa noite, saiba que Deus te trouxe aqui para que você arrependa do seu pecado, não importa ele qual seja. Não importa se você era uma larva como Jezabel, que estava contaminando o corpo de Cristo, Deus está te dando a chance do arrependimento nessa noite. Deus te trouxe aqui mais uma vez, para que você ouça isso. Você não veio parar aqui nessa igreja essa noite por um acaso. Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus quer que você arrependa do seu mal, do seu erro. Volte atrás, mude de ideia, porque Deus vai executar o seu juízo sobre essa terra. Irmãos, está muito próximo, irmãos. Não façam concessões indevidas com este mundo, com o mal. Deus está sondando mentes e corações. Deus conhece o que está aí. Deus sabe o que você faz, mesmo nas madrugadas. Deus conhece cada postagem, cada desejo do seu coração. Não permita, não concessa, não faça concessão com o mal. Saia fora. Cristo em você é a esperança da glória. Não troque a presença dele por nada desse mundo, por nenhum dinheiro, por nenhum valor, ainda que os seus lucros vão ser comprometidos temporariamente. Não façam concessões indevidas com seu Deus, porque ele é santo. E sem santidade ninguém verá ele. Deus, em nome de Jesus, a minha oração sobre a igreja Manaim Campo Limpo nessa noite é que o Senhor gere arrependimento sincero, genuíno nos corações que estão aqui. Deus diz para cada um aqui: filho, eu te perdoo. Eu te perdoo, não importa o seu pecado, eu te perdoo, mas tão somente se arrependa, mude de ideia, traga conserto. Não permita as concessões indevidas. Não permita que o diabo consiga colocar larvas dentro de você e você fica muito bonito por fora, mas totalmente consumido por dentro. O Senhor da igreja está te falando isso nessa noite. O Senhor da igreja, o Senhor da graça, o Senhor que está abrindo a porta da graça para mim e para você, hoje, nessa noite, mais uma vez está dizendo para mim e para você: não tolere o mal ao seu lado. Se você ama disciplina, aprenda que disciplina é a marca do seu Deus, para trazer conserto e arrependimento. Em nome de Jesus.
Amém. Vai se colocando de pé. E aos que eis-me aqui, Senhor. Declare isso nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, Deus ameaça transformar a vergonha da igreja de Tiatira um exemplo para todas as demais igrejas de Apocalipse. Porque essa igreja cometeu um mal muito grave. Ela tolerava o mal. E você serve a um Deus que não tolera mal. Ele não faz concessões com o mal. Se arrependa. Se arrependa. Deus quer te limpar nessa noite. Deus quer te lavar, te purificar de toda imundícia do mundo. E te diz mais uma vez essa noite: filho, eu tenho te chamado para viver uma vida santa, uma vida separada. Você não pertence ao mundo, não se iguala com esse mundo. Você é diferente. Você tem a minha proteção, você tem o meu cuidado, você tem a minha prosperidade, você tem o meu óleo, você tem o meu vinho. Você não precisa de mais nada. Não consinta com o mal. Você é diferente. Você é a minha igreja. Você é a minha noiva. Amém? Estenda suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar nessa noite com a convicção de quem você é em Cristo. De quem é o seu Senhor, quem você serve. Para que você jamais venha consentir com o mal, mas que você seja alguém que venha fugir da aparência do mal. Que você seja alguém que ande em santidade. Que as pessoas não tenham dificuldade em saber que você é um cristão, porque você é tão parecido com Cristo, que não tem como as pessoas confundirem você com o mundo, de tão parecido com Cristo que você é. Que assim seja você, que assim seja a sua casa, que assim seja o seu trabalho, que assim seja o seu ministério, que assim seja a sua descendência, uma descendência de homens santos, íntegros, retos. Assim eu te abençoo. Que o Senhor gere nessa semana o arrependimento sincero e genuíno, e que você conserte a sua vida, porque os olhos dele estão passando por toda parte, e está vendo tudo o que passa aí dentro. Arrependa, muda de ideia, volte atrás. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Que o Senhor nos conceda uma semana de tremendas vitórias e conquistas. Que o Senhor nos livre de todo o mal e faça resplandecer o rosto dele sobre você. Assim eu te abençoo com a semana abençoada, na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. A ele todo louvor, toda honra, toda glória, e uma salva de palmas bem forte aí. Amém.